Amém, igreja? Diz assim a palavra do Senhor, em João 6,5. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: de onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que isto para tantos? E disse-lhe Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva, muita gente naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em números de quase 5.000. 11. Então Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando já estavam saciados, disse-lhes aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que não se perca. Amém? Irmão, essa palavra aqui da multiplicação dos pães e peixes, na sexta-feira passada, eu fui convidado para pregar numa igreja da Assembleia de Deus, na igreja da Assembleia, ali na Vacaria. E eu fiquei estudando essa palavra. E hoje eu até falei com o pastor Abel, falei: pastor, eu vou pregar a mesma coisa que eu preguei lá, porque eu já tinha estudado, então fica mais fácil, né, de você estudar outra palavra. O milagre da multiplicação. Nos evangelhos nós encontramos vários milagres que o Senhor Jesus operou. Alguns deles são narrados em um único evangelho, outros são narrados em 2 evangelhos. Todavia, esse milagre da multiplicação de pães e peixes é narrado em 4 vezes, porque são nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, narrado 4 vezes. Em todos os evangelhos, nós encontramos esses milagres. Se está escrito na Bíblia uma vez, é porque é importante. Se está escrito 2 vezes, é porque exige uma atenção especial. Agora, quando nós encontramos a mesma coisa 4 vezes, é porque não tem jeito. Nós temos que ter revelação daquilo que o Senhor está querendo dizer. E nesse caso, o Senhor deseja nos mostrar como é que Ele supre as nossas necessidades. Necessidade da família, necessidade financeira, necessidade de saúde. O Senhor quer nos ensinar nesse texto como é que Ele provê para cada um de nós. Aí eu vou entrar aqui nos tópicos que eu fiz, né? Eu vou tentar ser rápido porque tem 3 folhas. Aqui nessa passagem de João 6, nós percebemos uma situação bastante complicada. A Bíblia diz que havia uma multidão com cerca de 5.000 homens. Foram mulheres e crianças que estavam seguindo a Jesus por conta dos milagres e que precisavam se alimentar. Alguns teólogos calculam que havia cerca de 15.000 pessoas, somando entre os homens e as mulheres e as crianças. E a grande interrogação que surge é o que está no final do versículo 5. Aí nós entramos onde eu comecei, no versículo 5. Jesus ergue os olhos para a grande multidão. Jesus ergue os olhos para a grande multidão e depois pergunta: onde compraremos pães para lhe dar a comer? Essa pergunta ele fez para Filipe. Para quem o Senhor Jesus fez essa pergunta? Foi para Filipe. Ele fez para Filipe. E por que será que ele fez essa pergunta justamente para ele, ao invés de perguntar para os demais apóstolos? Porque ele não estava só com Filipe nem com André, tinha mais apóstolos com ele ali, mais discípulos. Uma coisa que nós precisamos entender é que, apesar desse milagre ser repetido nos 4 evangelhos, existem algumas diferenças básicas entre narrações. Na verdade, alguns evangelhos
menciona detalhes que outros não mencionam. João menciona de um jeito, Mateus de outro, Marcos de outro. Por exemplo, no caso de João, no versículo 4, ele diz que ele fez questão de dizer que a festa da Páscoa estava próxima. Nos outros evangélicos ele não fala isso. Estava próxima. E nenhum outro evangelho, esse detalhe, ele menciona. João é o único evangelho que menciona os nomes das pessoas e é o único também que menciona a respeito do jovem, com 5 pães e 2 peixes. Nos outros evangelhos, esse detalhe não são mencionados. João é o que explica melhor. João, ele detalha melhor os nomes, quem estava com o pão, quem estava com o peixe, os evangelhos de João, ele explica bem melhor. Por quê? Porque ele menciona o nome das pessoas. Todavia, no evangelho de Lucas, nós encontramos um detalhe que João não explica. Em Lucas 9:10, Lucas faz questão de mencionar que o milagre aconteceu perto de uma cidade chamada Betsaida. E adivinha de onde é que Filipe era? Justamente de Betsaida. Foi por isso que o Senhor Jesus perguntou para ele onde é que ele compraria pães para tantas pessoas, porque Filipe conhecia a região. Qual foi a resposta de Filipe? Filipe deu no versículo 7. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Em outras palavras, a situação estava realmente feia. E a grande questão é que Filipe tentou buscar uma solução natural para o problema. Na verdade, a nossa tendência é sempre tentar resolver a nossa maneira, apenas quando nós não conseguimos resolver o que nós corremos e desesperados para o Senhor. O que ele está dizendo aqui? Na verdade, a nossa tendência é sempre tentar resolver os problemas com as nossas mãos. Não, eu vou tentar resolver com o meu jeito, vai ser do meu jeito, não preciso de Jesus. Quando a gente faz e não dá certo, aí a gente corremos para o lado certo, que é o lado que nós não deveríamos ter sempre botado ele em primeiro lugar, que é o Senhor. Não conseguimos, aí resolvemos que nós corremos desesperadamente para o Senhor. Aí vem, Deus não pode ser no meu e na tua vida o último recurso, irmão, né? Deus tem que ser prioridade nas nossas vidas, né? Deus, ele tem que ser primeiro em toda questão. Em qualquer coisa, nós precisamos buscar o Senhor, porque muitas das vezes a gente busca tantas outras coisas, querendo resolver o nosso problema, e nós não conseguimos buscar. Quando a gente vê que não tem solução, aí a gente vai entregar na mão do Senhor. Mas primeiro a gente tenta, não é assim? Vou tentar, se não der certo. Aí, em Mateus 6,33, ele diz, né? Mas buscai primeiro, né, o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas, ele vai acrescentar. Ele mesmo já está dizendo, busca a mim primeiro. Não tenta fazer as coisas com a tua maneira. Porque da nossa maneira, muitas das vezes, dá até certo, no momento. Mas não vai ser eternamente. Quando Deus entra, ele sela. Aquilo que ele botou na tua mão, vai ser eternamente. Mas quando a gente tenta fazer da nossa maneira, a gente faz, deu certo hoje, vai dar certo amanhã, mas não vai dar certo eternamente. Uma hora vai falhar, uma hora vai dar ruim, né? Eu e você já parou para avaliar quantas dores de cabeça nós já teria evitado se tivesse buscado o Senhor em primeiro lugar? Quer dizer, se a gente tivesse, antes de a gente pensar em fazer das nossas próprias mãos, se a gente tivesse colocado o Senhor em primeiro lugar, porque, irmão, vou ser sincero para você, muitas das vezes, eu não posso ser hipócrita de dizer isso, muitas das vezes eu faço as coisas achando, é coisa tão fácil, humilde de fazer, eu vou fazer, mas o errado, está errado, tem que botar na mão do Senhor. Eu posso fazer? Hoje eu aprendi isso, que tudo que nós temos que fazer, nós temos que direcionar a Deus, primeiramente Deus, porque se a gente for olhar para trás, já viu de onde que Deus já nos tirou? Aí agora você está aqui, você quer, quem sabe o Senhor? Não, a gente tem que botar tudo na mão do Senhor, buscar Deus primeiro, em primeiro lugar, porque Deus tem a sua maneira de agir. Então, Deus age de um jeito dele, nós já vamos agir de outro jeito. O jeito de Deus agir, da sua maneira, é a maneira certa. A nossa visão é limitada, nós agimos no natural. Só que Jesus, ele age no sobrenatural. Nós agimos da nossa maneira natural, homem, carnal. Mas Jesus não, ele age do jeito dele, natural, né? É bem melhor.
sobrenatural. A própria Bíblia faz questão de mencionar que Jesus só fez pergunta para testar Filipe, porque Jesus ele já sabia mesmo, ele já sabia o que ele iria fazer para resolver aquela situação. Jesus ele perguntou a Filipe, porque Filipe morava ali em Betsaida, só para ver qual é a resposta dele. Ele não soube explicar, ele não olhou para Jesus, ele olhou para o problema que estava ali, aquela multidão, pouco pães, pouco peixe. Mas Jesus ele resolveu o problema. Continuando no versículo 8 e 9, a Bíblia fala agora sobre a atitude de André. Enquanto Filipe ficou a visão dele no problema, André foi um pouquinho além. Ele conseguiu enxergar os 5 pães e os 2 peixinhos, o que já é algo bom. Só que mesmo assim o problema agora é que para André a provisão era muito pouca, porque ele diminuiu o peixinho. Ele não olhou para Deus, que Deus pode multiplicar o pouco e muito. Mesmo assim, o problema agora era que para André a provisão era muito pouco. Ele disse que havia 5 pães e 2 peixinhos. Ele usou o diminutivo para falar dos peixinhos, como quem diz que aquilo não era nada. E no final, tanto a atitude de Filipe quanto a de André foram erradas, porque enquanto Filipe olhou para a grandeza do problema, André olhou para a pequenez da provisão. Nenhum dos dois realmente olharam para Jesus. Qual foi a atitude de Jesus diante daqueles 5 pães e 2 peixinhos? Ele também achou que era pouco? Não, nada disso. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele deu graça ao Pai. E aqui está um segredo. Aí eu botei aqui um parágrafo aqui. Um segredo para a multiplicação de Deus na nossa vida. Nós temos que aprender a agradecer o pouco que você tem. Muitas das vezes, nós passamos tempo demais reclamando do que não temos muito e deixamos de agradecer aquilo que Deus já nos deu. Não é assim? Muitas das vezes a gente temos o pouco que Jesus deu na minha e na tua vida, nós queremos outra coisa. Vou simplificar uma coisa aqui. Você tem um arroz e um feijão, glória a Deus. Poxa, se eu tivesse uma carne, irmão, dá glória a Deus porque tem arroz e feijão e um ovo, foi Deus que te deu. Então, muitas das vezes a gente reclama daquilo que Deus já deu e nós queremos aquilo que não temos ainda. Então, nesta noite nós vamos pedir a Deus que nos dá sabedoria para a gente saber agradecer aquele pouco que nós já temos, porque aquele pouco que nós temos foi Deus que nos deu. Amém? Reclamamos que não temos muito e deixamos de agradecer o pouco que nós temos. A ingratidão, a reclamação, a murmuração nos leva a perder a bênção de Deus, mas a gratidão nos leva a multiplicá-las. Amém? Uma outra coisa que nós precisamos entender é que nas mãos de Deus o pouco se transforma em muito. Você tem pouco? Joga na mão de Deus igual Ele fez. Ele multiplica o pouco em muito. 2 Reis 4, 1 ao 7. Nessa passagem nós encontramos a história de uma viúva que estava sendo procurada por seus credores. Se ela não pagasse a dívida, os seus filhos seriam levados como escravos, para que a dívida fosse quitada. Foi nessa hora que ela decidiu pedir ajuda ao profeta Eliseu. E aqui nos encontramos algo bem interessante, no versículo 2. Quando Eliseu chegou na casa daquela mulher, e o que foi que ele fez? Ele perguntou para ela o que ela tinha em casa. No começo ela respondeu que não tinha nada. Depois ela disse que tinha um pouco de azeite. E foi justamente desse pouco de azeite que o Senhor trouxe a provisão para ela, pagar a dívida para se sustentar com os filhos para o resto da vida. É a mesma coisa aconteceu com os pães e peixes. Eram apenas 5 e 2 peixes. Olhando da maneira natural, realmente era muito pouco, mas o pouco que nós temos nas mãos de Deus se transforma em muito. Nessa noite Jesus está transformando o pouco que você tem em muito. Recebe essa palavra profética. O pouco que você tem na mão de Deus está se transformando em muito. Amém? Antes da multiplicação, a primeira coisa que Jesus fez foi organizar o povo em grupos. Em Lucas 9:14 e 15, aqui está
aqui está mais um detalhe que João não conta. Antes de multiplicar o alimento, o Senhor mandou que o povo fosse organizado em grupos menores. E ele fez isso por uma questão lógica, de organização. Senão uns ia comer mais do que o outro. Outros iam comer menos e outros iam comer mais. Poderia até ficar sem comer, né, também, porque era muita pessoa. Depois, Jesus disse que o povo deveria se assentar, e assentar na Bíblia nos fala de descanso. É algo que nós precisamos entender, que para vermos o milagre acontecer nas nossas vidas, nós precisamos aprender a descansar no Senhor, né? Porque muitas das vezes a gente sou mediatista, a gente ora agora, já quer que Deus faça. Irmão, saiu fugindo aqui um pouco. Eu tô desde 2017 orando pela minha aposentadoria. Estou descansando no Senhor. A hora que Ele achar que deve me aposentar, amém, Ele vai ser Deus. Mas também, se não me aposentar, Ele continua sendo meu Deus. Mas a Bíblia nos ensina que a gente tem que descansar no Senhor. Poxa, eu tô aí, vamos botar 2017, vamos botar 8 anos. 8 anos, 8 anos, caramba. Irmão, já pensou, eu estava fatigado, já tinha dado um problema no coração, tinha morrido. Fica assim, eu quero. Não é assim. A Bíblia nos ensina para a gente descansar no Senhor, né? A Bíblia nos fala de descanso. É algo que nós precisamos entender. E que para vermos o milagre acontecendo na minha e na tua vida, nós precisamos aprender a descansar no Senhor e confiar. Quanto mais preocupados e ansiosos nós ficamos, mais problemas aparecem. Viu? Acabei de falar aqui agora. E quanto mais nós aprendemos a descansar em Deus, mais espaço nós damos e espaço para Ele agir na nossa vida. Porque você está descansado. Deus está vendo e fala, lá, agora eu vou agir na vida dela, porque ela descansou, vou agir na vida dele, porque ele descansou, né? Isso é bom, que a gente entrega tudo na mão do Senhor e descansa. E tem mais, a Bíblia diz que no final ainda sobraram 12 cestos cheios de pães. Jesus poderia ter parado quando tivesse a comida suficiente para todo mundo, mas ele não parou. E por quê? Porque o Senhor não quer apenas suprir as suas necessidades. Ele quer fazer de você uma pessoa próspera. Esse é o significado da prosperidade. Muita gente pensa que ser próspero é ser rico. É ser próspero, é você ter mais do que precisa. É você ter para suprir as suas necessidades e ainda sobrar para abençoar outras pessoas. Esse é o nosso Deus. Um Deus que vai além do que nós precisamos. E por fim, né? Essa mesma narração em Marcos diz que o Senhor Jesus partiu o pão e entregou aos seus discípulos. Se você for olhar no texto original, você vai perceber que esse verbo entregar era um entregar constante. Ou seja, Jesus não entregou o alimento todo de uma vez. Os apóstolos pegavam uma certa quantidade de pães e peixes, entregavam para as pessoas, depois eles tinham que voltar até Jesus e pegar mais. E o mais interessante de tudo é que sempre que eles voltavam ao cesto para pegar mais, o cesto estava cheio novamente. Esse é o segredo da provisão de Deus na minha e na tua vida. Muitas das vezes nós nos preocupamos demais com o que vai acontecer daqui uma semana ou amanhã, daqui um mês. Mas a Bíblia nos ensina que Deus dá o pão de cada dia para cada um. Oh, aleluia, louvado seja o teu nome. O maná que cai do céu para o povo no deserto. O Senhor enviava a porção exata daquele dia. O povo não podia guardar para o outro dia seguinte. Não, estamos querendo anular a importância de você ser organizado. Mas entenda que a provisão de Deus é diária. Todos os dias o Senhor tem um cesto cheio para mim e para você. Provisão para você. E isso vale para todas as áreas da sua vida. Cesto cheio na enfermidade, cesto cheio na saúde, cesto cheio no trabalho,
seja em todas as áreas da sua vida, Jesus ele tem provisão de cesto cheio para nossas vidas. E é por isso que nós precisamos aprender a buscá-lo diariamente. Irmão, essa foi a mensagem que o Senhor botou no meu coração, que nós temos que ser gratos pelo pouco que nós temos e esquecer daquilo que está nos faltando, porque aquilo que nos falta, o Senhor ele vai prover na minha e na tua vida. Porque muitas das vezes, como eu li ali que estava na Bíblia, a gente reclama do pouco que nós temos, mas a gente esquecemos de agradecer esse pouco. Nós queremos mais, 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 mas você quer mais. E o pouco que Deus já te deu, você já agradeceu pelaquilo? Então nós temos que levantar nossa cabeça e olhar o que Deus já fez pelas nossas vidas e ainda há de fazer, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele vai fazer na minha e na tua vida. Tem provisão de Deus nas nossas vidas, tem cesto cheio para mim e para você, porque a provisão de Deus, ela é assim, Deus ele é imutável, Ele não para, Ele continua agindo, agiu no passado, vai continuar agindo hoje, vai continuar agindo eternamente. E para a gente termos essa provisão de Deus, nós temos que buscá-lo Ele, nós temos que buscar Deus, né, de todo o nosso coração, porque foi conforme eu li ali, não adianta a gente querer mais e não agradecer pelaquilo que nós já temos, porque muitas das vezes a gente queremos, eu vim conversando com o meu pastor José Carlos agora de lá para cá, ele até me encarnou um pouquinho quando eu estou com aí ele falou assim, pô, você seria aí feio pra caramba. Eu falei assim, mas vai chegar um dia que eu vou passar com a S10, vou parar para te dar uma carona. Aí ele falou assim, eu vou entrar. Então, irmão, isso é provisão de Deus, a gente tem que pensar alto, porque o nosso Deus é grande, nós temos que pensar grande, porque o nosso Deus ele é Deus de milagre. 5 pães e 2 peixinhos, Felipe e André olharam para a provisão errada, não olharam para aquele que pode multiplicar tudo. Andava com Jesus, comia com Jesus, via os milagres de Jesus, mas não acreditava que Jesus podia multiplicar 5 pães e os peixes, né? Então, irmão, nessa noite que nós viemos aumentar a nossa fé, tá? Que nós viemos ser mais gratos a Deus, agradecer mais, né? E parar de reclamar menos, porque muitas das vezes a gente reclama mais do que pedimos, de que agradecemos, né? E nessa noite a palavra foi essa, que nós viemos pedir menos e agradecer mais, amém? E eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam o Senhor. Glória a Deus.